Logia 7. A besta, quando dominada pelo homem, é domesticada, mas o homem, quando dominado pela besta, besta se torna. Comentário. Para a compreensão desta logia, nada melhor do que recorrermos a Platão e Sócrates. A representação da besta que simboliza os desejos e impulsos carnais, materiais, físicos, ou seja, o corpo. O homem, por sua vez, representa o verdadeiro ser. A filosofia do ser de Platão e Sócrates argumenta que a maioria das pessoas é conduzida por suas emoções, ou seja, a consciência está subjugada ao corpo. O sábio, por sua vez, inverte essa hierarquia, colocando o corpo a serviço da consciência. Importa ressaltar que isso não implica reprimir os desejos e impulsos, pois tal atitude seria prejudicial. Ao contrário, é preciso compreendê-los e abraçá-los, de modo a não permitir que eles dirijam nossas vidas. No entanto, é inevitável que eles façam parte de nossa existência. Nessa analogia, Jesus retrata a besta como domesticada, não eliminada ou destruída. Nesse sentido, já se evidencia uma notável evolução nos ensinamentos espiritualistas de Jesus em relação à religião comum da época. Jesus não criminalizava nosso lado negro, mas com sabedoria ensinava a importância de lidar com ele. Logia 8. O homem é como um tal pescador que lançou suas redes ao mar e as retirou cheias de peixes pequenos. Porém, entre os peixes pequenos, o tal pescador encontrou um peixe saudável e de bom tamanho. Sem hesitar, escolheu o peixe grande e ao mar devolveu todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Comentário. Temos aqui uma metáfora de profunda abrangência e complexidade, suscitando distintas interpretações por parte de diferentes pensadores. Irei citar duas das mais substancialmente fundamentadas. Os peixes pequenos poderiam ser indivíduos que nos deparamos ao longo de nossas múltiplas encarnações, ainda não prontos para o despertar. Naturalmente, conectamos-nos àqueles que se encontram no momento propício e semelhante ao nosso, sendo esses os peixes grandiosos, simbolizando sua prontidão. Outra interpretação pertinente, de natureza mais conceituada, assemelha-se à teoria da reminiscência proposta por Platão. Trata-se de recordações de existências passadas, sendo o peixe grandioso representativo do que é relevante para a jornada espiritual, retornando sempre quando necessário, no momento adequado. Por outro lado, o peixe diminuto refere-se às memórias terrenas, efêmeras e ilusórias, de pouca relevância. A título de exemplo, a recordação específica de quando se era uma abelha possui escassa relevância para um ser humano. Isso é um exemplo extremo utilizado para simplificar o tema. O trecho ouvidos para ouvir, termo amplamente empregado em algumas vertentes filosóficas, refere-se a uma sabedoria metafísica e intuitiva, normalmente inerente apenas àqueles que já obtiveram alguma forma de iniciação ou absorção de algum conhecimento específico nesta ou em encarnações anteriores. Logia 9. Eis que um tal semeador saiu a semear, encheu de grãos a sua mão e lançou as sementes. Uma porção foi atirada sobre o caminho, mas vieram as aves do céu e as comeram. Outra porção foi lançada sobre as rochas, por isso não lançaram raízes profundas e não deram frutos. Outra porção foi lançada sobre os espinhos, que a sufocaram e por vermes foram devoradas. Outras porções, porém, caíram em terra boa, lançaram raízes profundas e seus brotos subiram ao céu. Destas porções se colheram bons frutos. De umas porções se colheram 60 espigas por grão, e de outras porções se colheram 120 espigas por grão. Comentário. Aqui temos uma analogia na qual o semeador representa o mestre, aquele dotado de conhecimento espiritual ou transcendental, ou simplesmente qualquer ser que possua algo a ensinar. Essencialmente, o conselho é não buscar um grande número de prosélitos, pois nem todas as pessoas estão preparadas para receber as sementes
ou o conhecimento que ele tem a oferecer. Nem todos são terrenos férteis para a semente que ele deseja plantar. O mestre sabe discernir o que dizer e para quem dizer. Um termo amplamente difundido nos dias de hoje é a mente aberta, o que pode ser entendida no contexto atual como uma mente fértil, aberta à compreensão de novas e diferentes ideias. No entanto, algumas pessoas confundem isso e presumem que ter uma mente aberta é aceitar qualquer ideia como verdade. Uma mente aberta pode, e é saudável que o faça, ter critérios e capacidade de filtrar informações, buscando fundamentos e, se disponíveis, métodos científicos para as ideias apresentadas a ela. Fazendo referência à obra Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, sem critérios, há boa possibilidade de manipulação. O iniciado ou aquele dotado de algum conhecimento não é ideal que tenha medo de confrontar suas próprias ideias e suas próprias crenças, e não se apegar emocionalmente a elas. No entanto, esse confronto é realizado com base em fundamentos e critérios, pois ele sabe onde ir, ou, ao menos, parcialmente sabe, esse saber podendo mudar ao longo do processo de aprendizado. Retomando a analogia do Mestre Jesus, todos os seres passaram pelo momento certo de absorver todos os ensinamentos, mas é importante respeitar o momento de cada um. Por mais importante e grandioso que seja um mistério, é crucial entender que talvez não seja o momento adequado para determinada pessoa receber esse mistério. O solo ainda não está fértil. No entanto, dentro da experiência infinita, o Espírito Santo, a centelha divina, Shiva, a terminologia varia de acordo com a cultura e com a forma de interpretação de cada pessoa, preparará o solo para receber a semente necessária no momento oportuno. A providência divina trará a semente necessária para cada solo, ou seja, o ensinamento necessário para cada ser no momento adequado. Logia 10. Eu, o fogo, lancei sobre a terra, e dele cuido até que tudo incendeie. Comentário. A simbologia do fogo traz em si a conotação de destruição e renovação, uma simbologia análoga que vislumbramos no hinduísmo através da figura de Shiva, por exemplo. O Deus que, ao mesmo tempo destruidor e renovador, é também no fogo do Espírito Santo, que representa a centelha divina. Esse conceito remete a um momento singular em que cada indivíduo experimenta o despertar, ou desvenda um novo mistério, resultando em uma evolução de consciência, na qual nossas percepções prévias tornam-se insuficientes, sendo consumidas ou incineradas pelo fogo. Surge então um processo de renascimento, batismo ou ressurreição, que nos conduz a novas percepções, propósitos e missões. Jesus, como mestre, trouxe consigo esse fogo destruidor de ilusões e renovador, que proporciona uma nova perspectiva. Logia 11. Este ciclo passará, e então virá o próximo que está acima deste. Os que estão na morte não experimentarão a vida, nem os que estão na vida experimentarão a morte. Estando na morte, vos alimentastes do que é morto, e tornaste real o que é ilusório. Mas quando estiverdes na luz, o que fareis? Éreis um e vos tornastes dois. Mas agora, sendo divididos, que fareis? Comentário. Aqui, o mestre alude aos ciclos evolutivos do espírito. A fim de se obter uma compreensão mais aprofundada, é recomendável estudar o assunto em outras obras, como o tema da metapsicose de Pitágoras e outros estudiosos de variadas vertentes espiritualistas. Dentro dessa concepção, o espírito começa no reino mineral, avança para o reino animal e assim por diante. A cada novo aprendizado, o espírito encarna em civilizações físicas mais evoluídas. O termo morte aqui se refere àqueles que ainda não despertaram e permanecem imersos no mundo ilusório material, sem entrar em contato com seu verdadeiro ser, a centelha divina. Ao estar na morte no plano físico,
vocês se alimentaram do que é morto, ou seja, suas vidas são guiadas por impulsos carnais, presos ao físicos. Como poderão viver no plano espiritual? Originalmente, na realidade, éramos espíritos, eventualmente encarnamos e nos tornamos duas entidades, ou uma entidade dualista. Porém, o segundo, o corpo, eventualmente se dissolverá. Jesus questiona provocando o seguinte pensamento: quando o corpo ilusório morrer, vocês terão dificuldade em viver uma realidade superior, pois suas mentes ainda estarão apegadas ao plano físico ilusório. O despertar trata-se basicamente de se conectar com o eu superior, e automaticamente seus interesses se elevarão. Não somos humanos, estamos humanos. Logia 12. Os discípulos perguntaram: sabemos que vai nos deixar. Quem devemos recorrer? Jesus respondeu: no nível em vos encontrais, recorrei a Tiago, o justo. Ele tem entendimento das coisas do céu e da terra. Comentário: os discípulos foram criteriosamente selecionados para suas missões, assim como eu e você somos designados para as nossas. Cada um está precisamente onde deveria estar. Cada um deles possuía um potencial único, e Jesus revela aqui que Tiago possuía um conhecimento avançado, tanto nas questões terrenas, científicas, quanto nas celestiais, espirituais, mentais ou metafísicas. Para sua época, o quanto isso seria avançado hoje, não temos certeza. É importante lembrar que a época em que viviam era arcaica e primitiva. O acesso ao conhecimento era muito mais difícil do que hoje em dia, e o conhecimento científico era extremamente limitado, baseado em mitos e expresso em uma linguagem cosmogônica. Comparado ao nosso atual conhecimento técnico, muito poucos sabiam ler, não havia internet, portanto, a presença de mestres e professores para transmitir o conhecimento era ainda mais necessária naquela época. Isso não significa que hoje não haja essa necessidade para alguns, mas devido à própria evolução da sociedade humana, como mencionado anteriormente por Jesus, o processo autodidático é mais acessível atualmente.